Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Vamos falar de Game of Thrones. Galera, eu tô assistindo a 6ª temporada aí, tô curtindo muito. Eu já aviso de antemão aqui que esse vídeo aqui é cheio de spoilers. Então se você não tá acompanhando a 6ª temporada aí, não assista esse vídeo porque eu vou dar muito spoiler, ok? E eu vou falar as minhas teorias do que eu acho aí do que vai acontecer. Porque agora na 6ª temporada, até então o seriado estava seguindo os livros, mas se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários, a 6ª temporada ela tá além dos livros. O autor, ele tem problema de saúde, o autor da história das Crônicas de Fogo e de Gelo. E parte do contrato com a HBO para o seriado é ele dizer para os produtores o que vai acontecer caso ele morra, né? Então a série está garantida, os produtores já sabem tudo o que vai acontecer, isso faz parte do acordo dele com a HBO. E os produtores agora no seriado foram além dos livros, se eu não me engano. E tem muita coisa interessante acontecendo que eu quero comentar algumas teorias aqui que vocês acham que vão achar legal. Se vocês curtem Game of Thrones, assista esse vídeo, você vai achar legal. Vamos falar de Jon Snow aí. Jon Snow, né? Todos sabem que foi ressuscitado pela Dama Vermelha, né? Pela sacerdotisa do Senhor da Luz, né? Aquela ruiva sacerdotisa do fogo, foi ressuscitado ali por ele. E quando ele é ressuscitado, ela fala assim, o Senhor da Luz lhe ressuscitou por algum motivo. Stannis não era o príncipe prometido, mas alguém tem que ser. Ela está insinuando ali que talvez Jon Snow seja esse prometido. Segundo os livros, tem uma figura, desculpem se eu errar nome, eu pronuncio errado ou troco o nome, eu sou terrível com o nome, tá? Mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tem uma figura nos livros chamada Wanaheim. Esse Wanaheim, eu acho que é assim que pronuncia, desculpem, mas quem conhece já deu para entender. Que é um príncipe, um rei prometido que ia ser tipo o Messias, o pica das galáxias de Westeros, né? Que as profecias dizem. E a Dama do Fogo achava que Stannis era o Wanaheim. Só que ela ficou toda decepcionada quando ele morreu e tal. E depois o Jon Snow é ressuscitado. Algumas teorias que a galera tá falando, e tudo que eu tô dizendo aqui não é spoiler, é teoria, não se sabe, ok? Agora o que eu tô falando não é spoiler, porque não apareceu no livro ainda, e são digamos assim, as conspirações, né? Os achismos que a galera tá falando sobre a série na internet, que eu achei bem interessante. Teve um episódio aí da 6ª temporada aonde aquele garoto, aquele Stark, que ele tem aquele que é um Orgen, se eu não me engano esse é o nome, tem aqueles poderes de entrar na mente dos animais, e ele consegue entrar até na mente de pessoas. Ele entrou na mente do Odo, tá bom, parei. Toda vez que eu falo Odo, eu penso na música do Game of Thrones em versão Odo, tá bom. Então entrou até na mente do Odo. E aí, ele tá lá com o corvo de 3 olhos, né? E ele volta misticamente pro passado e vê o pai dele lutando com a espada da Alvorada, o pai dele indo buscar a irmã, né? E ele encontra aquele cavaleiro defendendo os Targaryens, o espada da Alvorada. Como o cara luta bem, né? Lutou com 2 espadas, que luta foi aquela? O cara luta pra cacete, foi lindo de ver, muito foda aquela luta. E ele indo atrás da Lyanna, da irmã dele, né? Da irmã do Lord Stark, que perdeu a cabeça na primeira temporada. O Protetor do Norte, que morreu logo na primeira temporada. Decapitaram ele. Então ele vai atrás da irmã. E a irmã, segundo o livro, estava com pega pra capar com o Targaryen. Apesar do que o Robert Baratheon, que era o rei que morreu também na primeira temporada, que era o corno, né? Que a Cersei corneava ele com o próprio irmão. Enfim, ele era apaixonado pela Lyanna. E ela tinha, acho que, um rolo ali com o Targaryen. E aí mostra naquele episódio ele indo buscar. Ele luta com a espada da Alvorada, né? Perde, mas aí alguém mata o espada da Alvorada pelas costas, né? Dando uma adaga, meteu a adaga, né? Um backstab no cara, deu literalmente um backstab no cara. Quem joga RPG vai saber do que eu tô falando.
E o cara vai lá pegar a irmã. A teoria que estão dizendo é o seguinte, que o Jon Snow, na verdade, não é um bastardo dele, e sim o filho da Lyanna com Targaryen. E que o Lord Stark escondeu a verdadeira identidade do Jon, falando que ele era bastardo dele, para que ele não fosse perseguido na nova ordem de Westeros, aonde os Targaryens estavam sendo todos mortos, depois que o Rei Louco foi morto. Então, se isso for verdade, o Jon Snow é muito mais do que um bastardo. Ele é o herdeiro do Trono de Ferro. Eu acho que acima até da Khaleesi, da Cabelo de Prata, Mães dos Dragões, a não queimada, né? Acima dela, o que eu acho assim muito foda. Então talvez ele seja o verdadeiro, o Jon Snow seja o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro, herdeiro de Westeros, né? Ali descendente dos Targaryens e da Lyanna e dos Starks. Olha só, hein? O Anaheim prometido na profecia. A Dama de Vermelho já está começando a desconfiar disso. Outra coisa que indica foi naquela luta. Lembra aquela puta batalha que teve dos mortos-vivos? Quando o Jon estava salvando os selvagens e os mortos-vivos atacam com tudo. E aí entra aquele morto-vivo, aquele sargento morto-vivo. E ele luta contra aquele canibal e destrói a arma. A arma do morto-vivo, quando batia no morto-vivo de gelo, quando batia na arma do inimigo, explodia a arma do inimigo. E o Jon, quando pega a espada dele de aço valeriano e ele defende o golpe do morto-vivo, a espada fica lá. Na cena até o Jon para, olha assim, tipo, minha espada não explodiu. Que foda, entendeu? O morto-vivo também olha, né? Porra, a espada do cara não explodiu, por quê? Isso é um indício que talvez ele seja um Anaheim também. Ele tenha uma coisa especial ali. Assim como, né, a Khaleesi, ela tem algo especial, né? Porra, o último episódio, ela matando todos os caos, né? Todos os líderes ali da nação, né, do Khal Drogo. Foi muito foda, muito. Ela queimou o templo com todo mundo dentro. E no final ela sai, né? Ela sai nua, olha que beleza, com aquela cabana toda pegando fogo, e ela ali, majestosamente no meio do fogo, sem se queimar. Aí a nação toda se ajoelha a ela. O legal foi ver o líder dos Segundos Filhos, aquele mercenário, que tá dando uns pega nela. O Friend Zone, aquele cavaleiro que tá infectado na pele, né? Ele já olha pra ela e já ajoelha, né? O líder dos Segundos Filhos, eu sempre esqueço o nome, mas eu tô falando as referências pra vocês saberem quem é. Ele olha pra ela, ele fica assim, né? Quando ele se ajoelha, vejam se vocês repararam, ele começa a rezar, ele começa a falar, ele começa a orar. O cara começa a rezar depois que vê a Khaleesi ali no meio do fogo sem se queimar. Que cena foi essa, né? Muito foda mesmo, né? Várias cenas fodas nessa sexta temporada. A Dama Vermelha tirou o colar, ficou velha. Olha que coisa, né? Foi totalmente broxante aquilo. Eu nunca mais bati uma por ela. Tô brincando. Uma por dia. Não, tô brincando também. Então, parar de falar besteira aqui. Foi um vídeo aí descontraído pra falar de Game of Thrones, como eu tô curtindo a sexta temporada, cheio de spoilers aí, cheio de teorias. Vocês acham que essas teorias são malucas? E as suas teorias? Né? Depois eu posso fazer outro vídeo achando o que eu acho que vai acontecer com a Khaleesi, o Jon Snow, né? O anão querido de todo mundo. Deixem comentários aí, ok? Nesse vídeo aqui tá liberado spoilers, vocês podem colocar spoiler ali embaixo, porque eu mesmo dei vários spoilers aqui no vídeo. Então a galera que for ver os comentários sabe que vai ter spoilers. E é isso, galera. Muito grato pela sua audiência. Deixe comentários, assine o canal se não for inscrito. Tio Louco agradecendo, se despedindo. Beijo a todos, que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!